fecha del 2019, A data de 2019, del 24 para atrás, del diz 2019. 24 para trás, 2019, onde tem que ter aparecido os mistérios. Aí é na data do hospital, por aí? Exato. O fim da dispensação da graça, aí ele já tem que aparecer. E foi aí onde tu disseste que tu disse, vem amanhã cedo. E até aí, exato, ele já tem que estar aí manifestado na terra. E se tu observa os 3 anos e meio depois, 3 anos e meio no final do seu ministério, 3 anos e meio, e não sabemos se Deus cumpre esse ministério de 3 anos e meio ou 5 anos, porque depois está os 3 anos e meio da grande tribulação. Por isso, quando diz, se eu tivesse ido, vocês teriam que passar pela grande tribulação. Ah, Deus, mas se foi, o que aconteceu? Não, se foi depois que ele voltou. Não, se tu vai pela linha de que ele não poderia ir, porque se disse que não podia ir, não poderia ir, porque senão teria que passar pela grande tribulação. Ele retorna, mas sempre, em todo caso, ele se foi. E tu pode dizer, mas se ele foi, o que tem que saber é que ele nunca foi, porque se não, a igreja passaria pela grande tribulação, mas é porque está no meio da sua igreja, Deus está no meio da sua igreja, não nesse corpo, não nesse véu de carne, em outro. Se ele já está dizendo, se eu for, vocês terão que passar pela grande tribulação. Ah, Deus, mas se o William foi, sim, ele voltou, mas ele foi. E a grande tribulação não começou. Pela lógica, tem que saber que ele está falando do ministério. Então, William, tu nunca foste. William, tu estás na igreja, estás no meio dela, cumpriste a tua palavra, porque aquele que nega esses ministérios está negando essa palavra, está negando que ele está no meio da igreja. Como vai negar o mesmo Deus que diz que eu estarei convosco até o fim do mundo? Estaria olhando essa palavra que tinha que passar pela grande tribulação. Aquele que o nega, então, vai corresponder a essa parte que ele disse, que teriam que passar pela tribulação. Aquele que o recebe crê nessa palavra que disse, se eu tivesse ido, vocês teriam que passar pela grande tribulação. Eu não posso me apresentar só. Pois veja, esses que acreditam que ele ficou, a parte que vai corresponder é, eu vou estar contigo na ceia das bodas do Cordeiro, porque eu acreditei nessa palavra que tu disseste que tu não ia, estaria conosco, permaneceria com o povo, para que não tivéssemos que passar pela grande tribulação. Aqueles que acreditam nessa palavra e estão vendo a William, a esse ministério de Deus, nesse arcanjo poderoso, estão vendo agora cumprindo o ministério final de pedra angular, de dispensação do reino. Esses vão obter a fé de rapto e vão obter a adoção e vão ver os mortos que vão ressuscitar e vão estar de 30 a 40 dias e vão ao rapto e vão à ceia das bodas do Cordeiro, porque creram na palavra como Maria creu na palavra de Gabriel. Foi a última palavra, as últimas profecias que esse profeta dispensacional, nessa manifestação do arcanjo Gabriel, foram faladas à igreja. Porque esse arcanjo aparece nas mudanças de dispensação, portanto, tem que ser um ministério dispensacional. E podem ver, não pode ter 2 profetas dispensacionais ao mesmo tempo, porque o que opera e o que faz a obra é o ministério. Deus pode estar operando um ministério na terra, como operou com João, mas veja que João mesmo disse, convém que ele cresça e eu diminua, e aparentemente estava ministrando de uma vez só, mas já ao lado profético de João, e dele ia minguando e de Jesus crescendo. Assim aconteceu com ele nessa mudança de dispensação. Veja como esse poderoso arcanjo estava ali ministrando, mas ia diminuindo, e o outro ministério ia subindo. Mas como se cumpre
essa etapa da encruzilhada do tempo de uma dispensação na outra, tem que aparecer esse mensageiro dispensacional. Ele se foi em 2017, mas tinha que voltar para poder cumprir completamente a obra dessa encruzilhada do tempo, porque ainda em 2017 estávamos na graça e não podia iniciar o ministério de Moisés e Elias. Nessa manifestação final, não podia iniciar ali, tinha que iniciar já em uma nova dispensação, se entrelaçando, mas ele tinha que concluir o seu trabalho, introduzindo a essa nova dispensação, ou seja, vem a ser como um precursor. E quando ele já retorna, continua esses diazinhos e meses que restaram da dispensação da graça aqui, faz a introdução à dispensação do reino, introduz esse próximo ministério e até diz que ele estaria conosco e que ele não se apresentaria sem nós. Portanto, esse ministério está dizendo, eu vou estar com vocês e eu vou me apresentar com vocês, mas eu não vou usar esse véu de carne que eu tenho até que eu chegue. Eu não vou usar mais este corpo para essa outra manifestação. Já viria sendo outro véu de carne, Deus mudando de máscara, Deus mudando de véu. Mas como o sétimo selo, e essa terceira etapa seria em segredo, essa parte aí se daria a conhecer somente quando se fosse estar cumprindo, e aos escolhidos de Deus, abrir a eles estas escrituras e abrir a eles o entendimento e dar a eles o poder de revelação para poder ver onde Deus está operando, atrás do véu. Ao ver ele atrás do véu, aí então identifica o nome eterno de Deus, identificam o véu de carne, identificam todas as coisas que ele estaria operando agora, nesse tempo, nessa etapa que estamos agora. Ele não podia ir sem deixar estabelecido o nome, sem deixar estabelecido o véu de carne, sem deixar estabelecido tudo para esse que iria continuar. Ele nos tirou, nos libertou, e esse outro ministério, ou esse outro véu de carne, nos introduz. Como eu disse a vocês há pouco tempo, um nos libertou e o outro nos introduz. E o filho adotado diz que o seu nome é tão bom como o do seu pai. Ou seja, que tem uma bênção muito grande que a igreja tem, e à medida que isso vai se aproximando a visão da carpa, vamos compreendendo mais, ou seja, o cumprimento já do que foi visto ali, porque em seguida ele disse, tu lembras o nome que procuravas? Agora, que nome ele está procurando? Se ele já tinha mostrado algo nos 7 picos, se ele já tinha mostrado, o teu nome está sobre a montanha, e era o nome que ele conhece, porque ele sabia o sinal eterno. E embora ele pronunciou seu sobrenome, que ele me dizia, William Branham não é nome, nem Marion é nome. Depois ele me confirma que é o William. Aí está o nome eterno de Deus, o Eu Sou. E isso que ele estava procurando, porque veja que tudo é em torno do nome. Por isso que diz, tudo o que pedires a Deus no meu nome, eu farei. O nome tem muito a ver. Nós não podemos agora conjecturar, nem começar a nos adiantar, senão que tem que ir como Deus vai nos levando para não atrapalhar o programa divino e nem entrar em fanatismo também, porque lá puseram a perder os de Elias e começaram a dizer ao irmão Branham que era o Senhor Jesus Cristo e tudo, e puseram a perder isso dos Elias, dizem no livro dos selos, por fanatismo. Fanatismo não é bom. O que isso faz é causar problemas e prejudicar a obra, mas a bênção tão grande que nos correspondeu
é algo tão tremendo que aquele que recebe, eu farei ele coluna no templo do meu Deus, eu darei a ele a revelação, eu darei a ele todo o conhecimento do programa divino. Isso é fazer a ele uma coluna no templo de Deus. Tem um lugar onde fala do que é fazer uma coluna no templo de Deus, que é uma pessoa importante. E ali já foi representado nas colunas que Salomão colocou, e inúmeras coisas que isso está representado nos templos e no tabernáculo de Moisés. Mas a presença de Deus no meio da sua igreja é em segredo e é como ladrão na noite. Ele vem como ladrão na noite. Porque observe que ele chegou, fala o que falou, faz essa intercessão lá dessa mudança de dispensação de uma a outra, ou seja, essa mudança, faz essa introdução, e essa mudança de dispensação, mas o faz através de outra boca, e se pronuncia essa mudança de dispensação através de outros lábios, de outro ser humano, e é Deus vindicando a palavra de Deus, passando a espada de dois gumes a outro homem. Por isso ele dizia, escreveu, depois de mim vem outro, permita-me passar essa espada a outro, que levará a verdade. Ou seja, que aquilo que aconteceu lá no hospital, tudo isso tem a ver. E depois nós vamos ver, mas que para a pessoa falar tal e qual, vão dizer, e uns vão crer por milagres e por coisas, porque pode ser mostrado ali sinais e coisas, que é o sinal, e muitas manifestações que poderiam se fazer para que o povo visse que é verdade, mas o escolhido não precisa ver isso para crer, senão que vê a palavra e vê o eu sou, vê o grande William, vê ele manifestado no meio da sua igreja, como ele disse que faria. Eu não me apresentarei só, pois é exatamente o que está fazendo, está conosco. Se até ele disse a forma de carregar os livros, esse detalhezinho, quando vejam esses profetas mensageiros do sétimo selo, cumprindo a visão da carpa, aí me verão de novo. Você vê? Que às vezes eu te vejo colocando a língua do assim, tá assim. Por isso ele, como Moisés, ele tanto que tentou pedir, rogou a Deus para que não deixasse, mas já lhe disse, não me fale mais desse assunto, não vai entrar e não vai entrar. Com isso ele já disse, pois rompeu o programa divino, mas Deus tinha também em seu programa. Isso não foi de surpresa a ele. Se lá teve um Josué, tem que ter um Josué aqui, que também representou nesse tempo o mensageiro que nos trouxe essa gloriosa mensagem, mas também o cumprimento pleno. É isso que está vivendo agora. Aí está Josué, aí está o Espírito Santo operando por meio da igreja para cumprir a entrada com o povo à terra prometida. E a palavra dele não caiu por terra. Sou testemunha disso, de que essa palavra não caiu por terra. E o que ele ia apresentar só ali, senão que ele está cumprindo essa palavra, porque ele está conosco, nos trazendo o que ele sempre nos tem trazido, a sua palavra. A palavra de Deus lhe disse que ele não é dele, é de Deus, mas a sua palavra, porque foi Deus que deu a ele, e consequentemente está com a igreja agora, nos dando a palavra de Deus, que Deus deu a ele, para que outro véu de carne, para com outro véu de carne, ele nunca nos deixou, nem vai nos deixar. Foram mais umas instruções, sim, porque as instruções vêm a ser cumprimento do ministério, as instruções. Vou ver, eu estarei contigo. Mas como eu vou? E eu estarei contigo, não vá, não estarás só. E tudo que ele me disse, mas com isso nada mais, já que é melhor
a melhor introdução que essa, vê que eu vou estar contigo. Mas o sétimo selo não podia ser aberto completamente de como ia ser, porque então, se é assim, veja quanto se tem levantado e contra, dizendo sou eu, e muitos se levantaram assim meio que misturado, e vão sair ainda muitos dizendo sou eu Cristo ungido, porque quando vem que isso é o que havia dito assim, porque não tem crido, porque se tivessem crido, estariam recebendo essa nova dispensação, e tudo está se cumprindo pleno como está. Se tivessem crido faz tempo e tivesse estado seguindo e ouvindo e recebendo, mas como está se dando conta agora, ultimamente, de que, é que verdadeiramente tem que vir outro, porque o problema não vai começar a dizer não, é que ele, William é o último. Já o mesmo vai começar a dizer não, é que ele tem razão, é que tem outro, porque o mesmo tempo que vai dando a eles, em parte, a razão do que eu estava dizendo, do princípio, era assim, mas então o vai desviar. Não, porque é que não é ele, é que é outro. Já não vai ser a questão de que o irmão William era o último. Agora a questão vai ser a quem se referia o irmão William. Vê? Porque o diabo sempre vai atrás. E vem como Deus está cumprindo as coisas e dizem, mas veja que não era assim, agora vamos mudar o ataque. Agora o ataque vamos dizer que ele dizia, vamos desviar o povo para tirar a visão dele, e é esse, porque vocês estão crendo que vai ser um homem, pois vamos desviar o olhar do que estão olhando e vamos levantar alguém, porque o diabo sempre quis levantar o seu líder, e é isso que ele sempre fez, e nesse tempo vai ser igual.